O Rodrigo reside em Israel. Rodrigo tá lá. Ele manja sobre o assunto, então eu gostaria de convidá-lo para participar desse programa para falar com mais maestria. Uma salva de palmas para o Rodrigo, diretamente de Israel. Boa, fala, Rodrigo. Muito bom estar aqui com vocês mais uma vez, apesar das circunstâncias, de novo, serem circunstâncias difíceis, mas é um prazer participar desse programa, como sempre. Boa. Rodrigo, primeiro eu sei que a situação não é fácil, né? Tem muita gente aí, tem os alertas, a turma tem que ir para bunker. Eu queria que primeiro você contasse como é que está a situação de segurança, que você reside em Israel, e depois a gente expandir para um pouco desse conflito que está acontecendo nesse momento, Israel-Irã. Certo, Daniel. Então, não existe comparação entre o que nós estávamos vivendo até 4 dias atrás e o que começou a acontecer desde que a ofensiva contra o Irã começou. Em termos de potência bélica, aquilo que a gente experimenta com o ataque iraniano é muito diferente do que tudo que nós vivemos em relação aos ataques vindos do Hamas ou vindos do Hezbollah no Líbano. Cada um desses mísseis balísticos que o Irã lança contra as nossas áreas aqui em Israel são mísseis de, às vezes, 15 metros, que pesam várias toneladas, que voam a uma velocidade que vai de Mach 6 até Mach 8, tipo 8 vezes a velocidade do som, que tem 500 quilos de conteúdo explosivo em cada míssil. Então, é uma intensidade muito forte e pela primeira vez nesses 2 anos, e eu diria pela primeira vez na história moderna de Israel, nós estamos vendo essas cenas de nossos grandes centros urbanos sofrendo, sendo atingidos, assim, literalmente, né? Eu estava vendo uma reportagem hoje mais cedo com o prefeito de Petah Tikva, que foi uma das cidades que foram muito atingidas agora nesses últimos dias. E como resultado de um desses ataques, ele estava dizendo que uma vizinhança inteira foi afetada, 70 e tantos prédios de um míssil. 22 dos prédios teriam que ser demolidos já. Graças a Deus que aqui em Israel nós temos a preocupação com a segurança e a gente tem esses abrigos antibomba, né? Em termos das casualidades, aí, das vítimas desses ataques até esse momento, apenas 3 de todas as vítimas que nós já tivemos, apenas 3 delas estavam dentro de um abrigo antibomba, porque ontem à noite aconteceu a infelicidade de um desses mísseis supersônicos atingirem diretamente a parede do abrigo antibomba e aí acabou matando o pessoal que estava dentro do abrigo. Mas em todos os outros casos, a não ser que seja assim, atingir diretamente, o que a probabilidade disso acontecer é muito pequena, se nós vamos para dentro dos abrigos, a gente está seguro. O povo de Israel é resiliente, vocês sabem, essa é quase um mantra que eu tenho repetido todas as vezes que eu venho para cá. A gente tem disciplina para agir da maneira correta nos momentos necessários. O sistema de alerta em relação a um ataque evoluiu muito. Então agora nós recebemos um alerta cerca de 30 minutos antes de um ataque, aí mais um alerta cerca de 10 minutos antes do ataque, e daí 1 minuto e meio antes de começarem as explosões, soam as sirenes. Então a gente tem todo um processo, né, mesmo que seja de madrugada, a gente pega, né, quando houve o primeiro alerta, começa a preparar as crianças e dizer, daqui a pouquinho a gente vai para abrigo antibomba e tal. A estrutura desse negócio está um pouco mais fácil. No começo da guerra soava a sirene, a gente tinha que em 60 segundos correr para abrigo, agora pelo menos a gente tem aí um pouquinho mais de espaço para respirar, então isso alivia, mas eu não vou negar que o ambiente é de bastante tensão, sem dúvida. Colocar uma diferença, porque tem muita narrativa, né? Quando a gente vê as notícias aqui, a gente fica um pouco assustado também, sempre porque existe uma defesa. Eu queria que você colocasse qual que é a diferença de um regime teocrático, que é o Irã, por que se chama também que é uma luta, né, de Israel para sua existência, e se, de verdade, lá dentro dessa teocracia, o povo também é muito reprimido. Então, quando a turma vai se manifestar, e eu acho que eu já vi você falando um pouco em rede social, a tristeza que é, porque muita da galera que bate tambor aqui no Brasil, inclusive, acho que não ia sobreviver ao regime teocrático do Irã. Como é que funciona essa guerra e é contra quem? Não, sem dúvida que nenhuma dessas pessoas se manifestando em prol do regime iraniano sobreviveriam lá por nem 2 segundos.
Esse é um regime que é oposto aos direitos das mulheres, aos direitos LGBT, a direito de liberdade em qualquer aspecto. Liberdade religiosa é inexistente no Irã, eles perseguem minorias étnicas, minorias religiosas, e desde 1979, quando aconteceu a Revolução Iraniana, eles adotaram uma dialética, adotaram um mantra, digamos assim, de dizer claramente, abertamente, para o mundo inteiro ouvir. O lema deles é morte à América, morte a Israel, morte à Inglaterra, morte à Europa. É um regime que se opõe diretamente a todo o mundo ocidental. Na mentalidade desse regime, o mundo ocidental é uma unidade só, que tem duas cabeças. Uma cabeça é a cabeça sionista, é o Estado de Israel. A outra cabeça é a cabeça americana, mas todo o mundo que compartilha dos valores democráticos, liberais, todo mundo que preza pela liberdade de religião, todo mundo que não é assíduo daquela linha específica de um islamismo xiita extremamente radicalizado, todo esse povo está amalgamado debaixo dessas duas cabeças. Então, aos olhos do regime revolucionário iraniano, destruindo as cabeças, eles estão, na verdade, fazendo o possível para conquistar o corpo inteiro. Muitas pessoas têm me perguntado ao longo desses dias se eu considero que nós estamos na Terceira Guerra Mundial. E o que eu tenho dito para as pessoas é o seguinte: olha, a Primeira Guerra Mundial foi definida quando ela acabou, que essa era a Primeira Grande Guerra Mundial. Mesma coisa com a Segunda Guerra Mundial, ela recebeu esse nome depois de ter terminado. Eu não sei definir se isso que nós estamos vivendo agora vai receber o número 3 em termos da proporção. Mas não há dúvida de que essa guerra é uma guerra mundial, porque ela influencia os interesses do mundo inteiro. Todo mundo que vive no Brasil e desfruta da liberdade, desfruta de viver numa nação democrática, desfruta da liberdade de religião, enfim, tantas outras coisas que às vezes a gente nem pensa nelas, essas liberdades seriam inexistentes em um mundo onde o regime iraniano tivesse a sua vontade. Então é muito importante que as pessoas entendam que, para Israel, essa guerra é uma guerra existencial. Porque se eles estão, desde 79, proclamando que eles vão extinguir o povo de Israel, que eles vão apagar Israel do mapa, essa retórica se intensificou muito nos últimos 20 anos. Eles têm dito vez após vez que o propósito de eles obterem armas nucleares é para apagar o Estado de Israel do mapa e depois ir brigar contra a nação americana. A gente não podia permitir que um regime como esse, ditatorial, sanguinário, sem nenhum respeito a nenhuma convenção internacional, que eles chegassem a ter armas nucleares. Isso seria para nós o suicídio, e o povo de Israel quer a paz, a gente não quer viver em guerra. Inclusive, o povo de Israel e o povo persa, o povo iraniano, nós não somos inimigos. O povo do Irã não é inimigo de Israel. A gente tem recebido, Daniel, Emílio, uma inundação de celebrações de pessoas do Irã nas redes sociais, celebrando o que está acontecendo, apesar de esse ser um momento sóbrio e dessa guerra terem consequências difíceis para todo mundo que está envolvido, mas o povo no Irã está cansado do regime iraniano, e essa guerra é uma guerra contra o regime no Irã, que precisa ser desestabilizado, precisa abrir mão do seu programa nuclear, no mínimo. Não tem outra opção. Ou o regime dos ayatollahs sobrevive, ou o programa nuclear sobrevive. Os dois não vão sobreviver ao mesmo tempo, e disso Israel vai se certificar. Muito continuar com o Rodrigão, sim, diretamente de Israel. Boa. Tem mais pergunta, vou deixar o Sami lá, vai lá, Sami. Pois não, professor. Obrigado, Zuzu. Rodrigo, a gente sabe que a situação aí é muito tensa, e uma coisa que a gente sempre nos pergunta é quando que é a estimativa para isso acabar, porque a guerra, à medida que vai se passando o tempo, os danos vão se amplificando. Qual que é a expectativa
de final de guerra, de tempo? O que a população recebe de informação nesse sentido? Certo. Então, para responder essa pergunta, eu preciso assim, fazer uma analogia um pouco crassa, porque acho que não é cabível comparar uma guerra com um jogo, mas isso é um grande jogo de xadrez com várias peças, tá? Vários fatores aqui que podem alterar drasticamente o timeline, né? A linha do tempo do que está acontecendo. Em termos daquilo que nós ouvimos da nossa liderança no começo dessa guerra, é que a intenção de Israel é que essa fosse uma guerra de intensidade muito elevada e de duração curta. O que significa duração curta? A informação que nós recebemos é entre alguns dias e algumas semanas. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, tá? A estimativa é que esses mísseis balísticos que o Irã tem, que eles tenham um arsenal de talvez 2.000 desses mísseis. Eles estão conseguindo lançar entre 150 a 200 desses mísseis por noite. Ainda assim, só nas 10 horas de operação ontem à noite, a Força Aérea Israelense conseguiu, por exemplo, desabilitar cerca de 1/3 de todas as plataformas de lançamento de míssil, que é um lugar que afunila. Não adianta você ter um arsenal gigantesco, se não tem a estrutura para lançar o míssil, o arsenal não adianta para nada. Então, só ontem à noite, 1/3 da estrutura para lançar os mísseis foi toda eliminada. Digamos que eles consigam lançar todos os mísseis que eles queiram, o Irã tem aí, nas estimativas mais pessimistas, digamos, para o lado de Israel, tem talvez munição suficiente para atacar Israel toda noite durante aproximadamente 3 semanas. Então, de novo, a gente não está falando de algo que vai durar muito tempo, pelo menos essa é a minha leitura, a leitura de uma infinidade de comentaristas por aqui e a minha esperança sincera também. Outro fator que a gente precisa... Pode falar. Mesmo porque o Irã ficou muito fragilizado pela ação do exército de Israel no começo. Foi cirúrgica. E tem um detalhe também, porque a superioridade aérea de Israel é muito grande. Eles estão com espaço aéreo à vontade dentro do Irã. Saiu um comentário no Wall Street Journal que Israel conseguiu realizar em 48 horas aquilo que a Rússia não conseguiu fazer em relação à Ucrânia em 3 anos. Exatamente. E realmente Israel conseguiu assegurar a superioridade militar ali em todo o espaço aéreo, em todo o Irã. E tem o custo também, porque um míssil desse, que a gente está vendo caindo aí em Tel Aviv, que parece que é um ou outro, que passa pelo Domo de Ferro, ele custa 5 milhões de dólares. E como Israel conseguiu essa superioridade aérea, eles usam a bomba convencional para atacar o Irã. Então, é uma grande vantagem que Israel tem nesse momento, nesse combate, né? Exato, não restam dúvidas de que a situação é tensa, é difícil para a população, mas por isso que eu estou dizendo vez após vez que a gente está com um sentimento de resiliência muito forte, que a gente entende a importância estratégica dessa guerra e a superioridade militar em absolutamente todos os sentidos do exército israelense. Não existe comparação aqui entre o Irã e Israel em termos bélicos. Isso seria diferente caso eles conseguissem enriquecer o urânio até a última instância e produzir a bomba atômica, porque daí a gente está falando de um regime que não tem nada a perder com uma bomba atômica, né? Isso é o que seria impossível. É um regime que financia o terrorismo, né? Exato. O terrorismo, quem banca o terrorismo? Os grupos, Hezbollah, Hamas, o próprio... O Samito tem a pergunta? Fez. O Samito? Eu tenho mais uma questão relacionada a isso. Por que os países árabes, se você pegar o Iraque, né, a própria Arábia Saudita, não entraram nesse conflito? Muita gente não entende, né, que o Irã também é da Pérsia e ele também tem vários inimigos no Oriente Médio. Você pode contextualizar pra gente por que os outros países árabes não entraram nessa guerra? Certo. A grande preocupação dos outros países árabes, principalmente da Arábia Saudita, dos Emirados Árabes e tudo mais, são preocupações econômicas, principalmente, tá? Por quê? Porque eles não têm as mesmas capacidades de defesa que Israel tem. A Arábia Saudita, por exemplo, já viveu momentos na história com guerras regionais em que estruturas que são essenciais para a economia saudita foram
destruídas completamente. Isso causou muito dano financeiro para a nação, e eles não têm a garantia, nem dos americanos, nem dos israelenses e nem de mais ninguém, que eles seriam protegidos de alguma investida iraniana. E o Irã sabe aonde estão os pontos fracos que ele pode, digamos assim, utilizar para manipular as outras nações árabes a se manterem, entre aspas, neutras. Ainda que todo o resto do mundo árabe sunita enxergue o Irã como o principal problema e o maior problema político, o maior fator de desestabilização no Oriente Médio, ainda assim existe aqui uma cautela em excesso, digamos assim, justificável da parte deles, porque eles estão, né, preservando aí os seus próprios interesses econômicos, mas de se envolver o mínimo possível nesse conflito. Além disso, eu ainda diria que tem talvez um fator da opinião pública e de querer agradar, às vezes, as massas de população. E daí o quesito da solidariedade muçulmana, de muçulmanos estarem junto com muçulmanos, também pesa bastante, sem dúvida. Mas em termos de decisões estratégicas, é meramente para proteger os interesses econômicos, os interesses financeiros que esses países têm, e não colocar esses interesses, as usinas de petróleo, as usinas de energia, a estrutura elétrica dos países, a rede elétrica, não colocar essas estruturas em jogo, em risco. Ô, Rodrigo, em relação aos países aliados, né? Sempre quando você tem, a gente acompanha aqui na Jovem Pan, quando tem alguma questão com Israel, se procura o Donald Trump ou os Estados Unidos. Mas e a Europa? Como é que está a Europa em relação ao apoio? Quais são os países que apoiam Israel? Eu queria que você falasse sobre isso. A gente, assim, nós temos um relacionamento histórico com a Europa que sempre foi muito positivo, apesar de que a nova realidade europeia, né, que foi fomentada aí por essa revolução migratória que aconteceu na Europa, que mudou o tecido populacional europeu, agora para a liderança política conseguir conter os ânimos da sua população, que de repente houve um influxo gigantesco de imigrantes vindos do Oriente Médio, de imigrantes muçulmanos, de imigrantes muito mais aliados com esses regimes que são mais extremistas, mais islamistas em essência. Isso é o que começou a atrair um pouco do posicionamento público. Eu citaria principalmente a França, por exemplo, que sempre foi excelente amiga de Israel e, de repente, tem se posicionado publicamente várias vezes condenando Israel e fazendo declarações bem estapafúrdias, assim, bem sem cabimento para quem tem um pingo de compreensão diplomática em relação ao que está acontecendo. Ainda assim, a gente tem parceiros muito sólidos, como a Hungria, a Alemanha, o próprio Reino Unido é um parceiro extremamente sólido. Inclusive, nesse conflito agora com o Irã, a chanceler da União Europeia, representando a União Europeia inteira, veio fazer uma declaração dizendo que reconhece a necessidade de Israel poder se defender da violência proveniente do Irã, no caso deles terem uma bomba atômica. Então, ainda que o discurso público, às vezes, tenha um caráter um pouco mais populista para querer apaziguar os ânimos da sua política interna, na prática, a maioria dos países europeus ainda estão junto com o bloco Israel-Estados Unidos. Exemplo disso é, inclusive, a França, inclusive a Inglaterra, que já deram declarações bem explícitas para o Irã, dizendo que, por exemplo, se qualquer uma das estruturas deles, né, qualquer base militar, qualquer soldado, qualquer civil francês ou inglês ou sei lá o quê, que fosse envolvido nesse conflito, fosse ferido, fosse morto pelo Irã, que isso seria o gatilho para o envolvimento ativo tanto da França quanto da Inglaterra numa ofensiva contra o Irã. Então, no fim das contas, apesar do populismo, todo mundo sabe quem é o inimigo verdadeiro. A questão é que nem todo mundo tem a coragem de dizer isso em público, com medo das manifestações da sua população local. E é o regime, né? Esse regime, o problema é o regime. Porque você vê, né? O Irã tem uma juventude bacana.
tem um cinema. Cinema fantástico. Tem um cinema bom. Você vê, pô, eles ganharam agora. Ganhou agora a Cannes. Eles ganharam o Cannes. Um filme legal. Eu acho que chama Foi Apenas um Acidente. É uma história legal. O cara atropela um cachorro. Ganhou o Cannes. Tem aquele filme lá que a gente falou do Oscar, que vocês não assistiram, vocês ficam tirando sarro de mim. Mas, porra, assista, esse filme já deve estar aí, já deve ter pra Semente do Fruto Sagrado, que é um filme feito em Teherã, que mostra as mulheres iranianas, a corrupção que existe dentro desse governo, que, pô, tem muita corrupção aí. É um estado muito fechado, né? Mas tem uma juventude, porque até 79, esse filme é espetacular. Concorreu ao Oscar. Sim, melhor estrangeiro. O filme é espetacular e mostra para vocês aí um pouco de Teherã, que ele foi filmado lá. O diretor precisou ir embora. Sim, foi feito às escondidas. Foi feito às escondidas, ele fez a exibição desse filme, foi feita às escondidas e ele é procurado até hoje. Tal. Ele está morando na Europa, acho que na Alemanha. Então você vê que esse regime xiita, do Ayatollah é uma coisa assim que para a juventude, né, para quem... É complicado. E eu não consigo entender como é que o progressista ocidental defende esse atraso. É uma coisa inconcebível na minha cabeça. Você vai me desculpar. Essa é a maior, essa é a maior incoerência do nosso mundo moderno. Eu não consigo entender isso, Rodrigo. Sem querer dar nome aos bois e sem querer levantar nenhuma polêmica aqui, mas ver o ativista brasileiro que estava no barco da selfie indo em direção a Gaza e tal, para fazer aquele escândalo lá, e agora poder dizer que foi sequestrado pelo governo israelense, tem vídeo dele na internet junto com a cúpula do Hezbollah, com representantes do Irã, fazendo assim com a mãozinha, achando bonitinho e exótico, enquanto o povo na sala está cantando morte à América, morte a Israel. E esse ativista é para representar o progressismo, a defesa ambiental, aquilo que tem de evoluído e de maravilhoso do intelectualismo brasileiro. Eu não consigo compreender aonde que esse casamento funciona. A certeza que eu tenho é que um lado está enganando o outro, é igual num casamento quando tem uma parte, ou às vezes as duas partes que estão traindo um ao outro, Dani. Vai chegar uma hora que vão descobrir quem a outra parte realmente é, e essa hora não vai ser bonita. Aliás, podiam explicar para os ativistas da selfie por que eles não entraram pelo Egito, porque você que está aí deve ter visto que viralizou. Você tem as imagens? Você viu a turma no Egito, como é que trata a galera em Gaza? Você viu os que não Levou é no carinho, é na porra? Foram linchados. Me explica, Rodrigão, como é que acontece em Gaza, quem está na fronteira com o Egito, se lá dá para entrar? Entre o Egito e Gaza, as pessoas o tempo inteiro dizem Gaza é uma prisão a céu aberto e tal, e esquecem que Gaza tem duas fronteiras com Israel e tem uma fronteira com o Egito. E o muro que separa o Egito de Gaza é umas 3, 4 vezes maior do que o muro que separava Israel de Gaza. O Egito, o governo egípcio, decidiu fechar a fronteira com Gaza já tem muito tempo, porque não queria o incurso do Hamas, não queria a confusão, a baderna que o Hamas trazia para dentro do território egípcio. Mas, inclusive, durante esse período da guerra, às vezes pessoas comentam nas minhas redes sociais, como é que Israel não permite que se faça um corredor humanitário para que as pessoas, os civis inocentes, possam sair de Gaza? E o meu argumento é dizer que é isso que Israel está querendo o tempo inteiro. E é por isso que nós estamos sendo acusados de genocídio, de limpeza étnica, que é por sugerir que os civis inocentes têm que sair da região de guerra para que eles permaneçam sãos e salvos. Eles podem ir para o Egito, podem ir para a Jordânia. A Jordânia, inclusive, que é um país 80% etnicamente, 80% é palestino, né? A Palestina está ali, é a Jordânia, o reino hashemita da Jordânia, mas enfim... E essas imagens que vocês estão vendo são de ativistas europeus tentando entrar em Gaza pelo Egito, e esse é o tratamento que eles estão recebendo dos egípcios, estão levando pancada na cabeça, porque eles não querem nada a ver com Gaza. Essa é a triste realidade. No populismo, de novo, os líderes, os influenciadores sociais,
fazem declarações bem bombásticas, mas na política prática, nem o Egito, nem a Jordânia, e eu sinto dizer, nenhum outro país árabe quer coisa alguma a ver com Gaza. Muito bem. O Sami tem pergunta pro Rodrigo? Não, a pergunta que eu faria, Rodrigo, é a seguinte: o que a mídia informa para vocês? Assim, a gente sabe, muitas pessoas que a gente conversa que moram em Israel, mas como a mídia de Israel reporta as informações sobre a guerra? É 24 horas, vocês têm todas as informações, às vezes por questões estratégicas, eles têm um delay, como funciona? Certo, essa é uma pergunta super interessante e complexa de responder, porque agora, por exemplo, desde o começo da operação com o Irã, da guerra com o Irã, a gente tem ciclos de notícia de quase 24 horas. Por exemplo, o Canal 12, que é o maior canal de notícias aqui, está numa programação que vai aí, sei lá das 4 horas da manhã até as 2, 3 horas da manhã, tem talvez uma horinha de intervalo que passa qualquer coisa de madrugada, e isso se não estiver tendo um ataque durante aquele momento. Senão a gente tem os âncoras e correspondentes de campo o tempo inteiro relatando tudo para nós. A questão é que existe sim uma limitação em relação ao que a mídia pode transmitir para nós por causa da censura militar. O que isso significa? Não significa que eles escondem dados ou não informam certas coisas, mas durante o momento de um ataque, por exemplo, essa imagem que vocês estão vendo, tá, dos mísseis caindo em uma determinada cidade, a gente aqui em Israel não vai ver essa imagem ao vivo. Por quê? Porque a intenção quanto mais informações chegarem para o Irã em relação à localização dos ataques, eles conseguem aprimorar a precisão do que eles estão querendo fazer. Uhum. Então, a nossa televisão, por exemplo, não vai ficar filmando o céu de Tel Aviv, o skyline de Tel Aviv, para o Irã conseguir identificar ao vivo qual prédio que ele atingiu ou deixou de atingir. Então, essas imagens a gente tem acesso a elas um pouco depois de acabar o ataque. Então, tem algumas preocupações, algumas cautelas para que o mínimo de informação possível chegue até quem está realizando os ataques. Mas em termos de nós recebermos as notícias do que está acontecendo, termos painéis de debate que são repletos de leituras e de opiniões diferentes, de muita crítica ao governo e daí de muita defesa das posturas do governo, assim, uma mídia que representa uma sociedade democrática saudável. A gente tem isso de maneira bem clara aqui em Israel. Muito bem, eu vou fazer um break agora para a nossa rede de rádio. A gente continua com o papo aqui com o Rodrigo diretamente de Israel. As últimas informações. Ele mora lá, então não é um jornalista, é o cara que está lá. Sim. Está sempre colaborando. Aliás, eu quero agradecer bastante aí o Rodrigo, que tá a gente no Instagram, ele é Rodrigo em Israel. Boa. É o break para a rede de rádio. Vamos lá. Estavam falando de mídia, né? Da mídia israelense. Me parece, o Bernardo aqui, Bernardo, muito competente, ele falou agora que a TV estatal do Irã acaba de ser bombardeada por Israel. Tem as imagens, tem muita imagem na internet, mas olha lá, Rodrigão. Não sei se você acompanha essas imagens aí, está mostrando agora. Foi um ataque, acho que em Teherã, né? Guerra é um negócio. É uma coisa. Guerra. Vale lembrar que tinha uma mídia, né, infiltrada em Israel na época que teve lá, né, em Gaza. Não sei se você recorda dos jornalistas. Você lembra que tinha uma turma que era da ONU e falava que era a TV Al Jazeera, se eu não me engano? Foi expulsa de Israel, né? Tem muita mídia também, e acho que aqui no Brasil acontece o tempo todo, né? Que são as narrativas, né, Rodrigão? Exato, eu tenho gastado bastante tempo nas minhas redes sociais, no YouTube e no Instagram, tentando explicar essa questão da mídia, porque é muito importante as pessoas entenderem o viés com o qual as notícias chegam até o público no Brasil. É muito difícil você achar leituras que sejam realmente isentas de uma narrativa super tendenciosa e sempre tendenciosa para um lado, que é esse lado da agenda progressista
que por algum motivo inexplicável escolheu abraçar essa causa extremista islâmica, né? Então, a Al Jazeera é um exemplo claro de um megafone de desinformação que faz um desserviço para a humanidade de maneira quase inacreditável. E o que é mais inacreditável ainda é ver veículos de comunicação pelo mundo inteiro, no Brasil, tantos veículos brasileiros, que eu não preciso citar quem são aqui, vocês sabem muito bem, citando canais como a Al Jazeera como fontes seguras de informação, enquanto vários dos jornalistas da Al Jazeera, por exemplo, em Gaza, eram funcionários, estavam na folha de pagamento do Hamas. O ataque israelense agora a essa rede estatal iraniana é para justamente fazer uma declaração pública nesse sentido, de dizer que nós compreendemos que o braço midiático, né, que o braço de desinformação, de propaganda do regime, que faz parte de aprisionar o povo iraniano debaixo de um amontoado de mentiras, que atacar essa estrutura também faz parte de desestabilizar o regime. E como eu falei para vocês no começo, em termos do Irã, não existe outra opção. Ou eles abrem mão do programa nuclear, ou eles abrem mão do regime. Um ou outro vai ser destruído aqui até o fim dessa história. E acho que esse ato quase simbólico israelense de atingir aí a TV estatal iraniana tem o propósito de passar essa imagem de maneira bem clara. E é impressionante a superioridade, né, do exército de Israel. Muita gente também não entende o que Israel sofreu de ataque, né? A guerra dos 6 dias, a guerra do Yom Kippur, sempre preparados, né? Eles têm muito controle da população, né? Israel tem muito controle da população porque eles são cercados ali pelos países árabes. E sempre teve muita essa animosidade, mas é incrível a inteligência do exército de Israel, né? Os ataques a gente vê cirúrgico, precisão. A precisão é de tirar o chapéu, né? Se bem que guerra é uma coisa ruim, né? Porque quem acaba sofrendo é o civil, né? É quem tá lá. Quem está vendo, né? Mas assim... Guerra é uma tragédia, é uma desgraça. E para mim é uma tristeza que Israel tenha que empregar a sua inteligência e a sua criatividade para soluções que estejam relacionadas com a guerra. Ainda assim, eu considero que o fato de nós termos um país, de nós termos uma nação que foi criada através do ressurgimento, né, dessa nação histórica de Israel, que surgiu ao longo dos anos e anos e anos de dificuldades. Alguém muito inteligente já disse que a dificuldade, a ausência, a necessidade é a mãe da criatividade, e isso acho que é mais evidente em Israel do que em qualquer outro lugar do mundo, o fato de que essa constante batalha existencial tenha feito de nós, desse povo, dessa nação, de todas as estruturas do exército, do governo aqui, algo exemplar mesmo, em termos de inovação e de encontrar soluções para coisas que antes seriam insolucionáveis. O meu desejo, sinceramente, é que a gente alcance um lugar de paz verdadeira nessa região, para poder aplicar toda essa massa de pensamento e de brilhantismo para resolver os grandes problemas do mundo e não para só nos defendermos e defendermos o nosso direito de existir. É isso aí. A gente precisa poder existir e daí poder ser uma bênção para todas as nações. Olha, Rodrigo, obrigado, viu, você ter participado aqui com a gente, por você disponibilizar seu tempo aí nesse momento difícil. A gente deseja muita paz aí para todos os envolvidos aí. Obrigado, Rodrigo em Israel, conversou com a gente. Valeu, um abração para você e para a família. Um grande prazer, eu que agradeço. Muito obrigado, gente.